amigos do Estratégia Concursos, estamos aqui para falar de planejamento e orçamento na Constituição Federal. Muitas vezes os editais trazem orçamento na Constituição Federal, trazem finanças públicas na Constituição Federal, mas não importa, tudo isso está lá relacionado ao tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar dos instrumentos de planejamento e orçamento. Plano Plurianual, PPA, já vai se familiarizando aí com as siglas. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual. Vamos lá então, esse é o tema da nossa aula de hoje, Planejamento e Orçamento na Constituição Federal. Que abram-se as cortinas para esse importante tema que cai nos mais diversos concursos. É muito difícil um concurso que não tem a nossa disciplina, que não tem esse conteúdo. É muito raro, cai praticamente em todas as provas. Bom, como introdução, pessoal, eu gosto que a gente tenha familiaridade com os termos. Antes de a gente entrar na parte constitucional, às vezes na parte legal, que tem nossas aulas, na parte doutrinária, eu gosto que você tenha familiaridade com os termos. O que acontece? Bom, a gente vai falar de PPA, LDO e LOA. Mas para você entender o que seria o PPA. O PPA, pessoal, seria a materialização do plano de governo daquele que foi eleito. O chefe do Poder Executivo ele vai ser eleito lá em outubro do ano anterior, se estiver tudo certo naquela eleição, correr tudo bem, ele vai ser eleito em primeiro ou segundo turno em outubro do ano. E vai começar a governar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Esse chefe do Poder Executivo ele tem um plano de governo. Como que ele vai materializar esse plano de governo? Ele vai materializar elaborando um plano plurianual. A gente vai ver que o plano plurianual não é exatamente coincidente com o mandato, mas ele vai estar lá materializado o plano de governo daquele que foi eleito. Ele vai estar refletido no plano plurianual. E esse plano plurianual ele vai ser elaborado para um período de 4 anos, e para que ele seja operacionalizado a cada um dos anos, olha aqui no slide acompanhando comigo, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ele vai ser operacionalizado por meio de uma lei orçamentária anual, que vai ser o orçamento propriamente dito, lá que vai estar a previsão de receitas e a fixação de despesas. Então a gente tem o PPA, que vai materializar aquele plano de governo, e a lei orçamentária anual, que vai ser aquela execução, vai ser o instrumento para a execução do orçamento. E essa ligação desse instrumento um pouco mais estratégico, de 4 anos, para esse instrumento mais operacional, é efetuado pela LDO, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, também a cada ano. Então o PPA vai se desdobrar, a gente pode dizer assim, em 4 LDOs, que cada LDO também vai dar margem para a elaboração de uma lei orçamentária anual, vai orientar uma lei orçamentária anual. Isso aqui é interessante para você já começar a se familiarizar com os termos e saber também que PPA e LDO são inovações da Constituição Federal de 88, diferente da LOA, né, que já existiam há muito tempo. Temos, por exemplo, a Lei 4.320, que também é importante no nosso conteúdo, que já trata da Lei Orçamentária Anual, mas não trata da PPA e da LDO, que são inovações da Constituição Federal de 88. Bom, familiarizados com os termos, vamos para a parte constitucional. Claro que eu tento fazer o máximo de esquemas possíveis, eu tento não me ater apenas aos slides, tento explicar o máximo possível para vocês, mas algumas vezes é interessante a gente colocar igualzinho está na legislação, ou igualzinho está na Constituição Federal, porque pode cair simplesmente da forma que está na Constituição Federal para vocês. Ó. Olha o artigo 165 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, que a gente já sabe que é o PPA, as diretrizes orçamentárias, que a gente já sabe que é a LDO, e os orçamentos anuais, que a gente já sabe são as LOAs de cada ano. E repare que está escrito o seguinte, ó, que as leis são iniciativa do Poder Executivo. Muito cuidado que isso já é questão de prova. Dizer que a iniciativa é conjunta com o Legislativo, que a iniciativa é do Legislativo, que a iniciativa é conjunta com o Poder Judiciário. Não, a iniciativa é do Poder Executivo para os instrumentos de planejamento e orçamento. O que isso significa? Significa que o Poder Executivo vai ser responsável pela elaboração, coordenação, consolidação e envio dos instrumentos de planejamento e orçamento, nos prazos que a gente vai ver na aula de hoje, para quem? Para o Poder Legislativo, que é o próximo dispositivo constitucional, ó, que a gente vai ver aqui, o artigo 166. Ele diz o seguinte, ó, os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, PPA, diretrizes orçamentárias, LDO, orçamento anual, LOA, e aqui a gente vê um termo novo, ó. Dentro desse nosso conteúdo é um termo novo, um termo chamado créditos adicionais. Nesse momento, você tem que entender que créditos adicionais se referem a alterações orçamentárias. Então, a lei orçamentária anual é elaborada no ano, para ser executada no ano seguinte, pode ser que sejam necessárias alterações.
Essas alterações são denominadas de créditos adicionais. Por enquanto é suficiente para você entender isso. Então, esses projetos de lei de PPA, LDO, LUA e créditos adicionais, quando precisam de projeto de lei, não são todos os casos, mas nesse caso aqui a gente vai mencionar quantos créditos adicionais precisam de projeto de lei serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, ou seja, vão ser apreciados pelo Poder Legislativo. Aqui também é questão de prova. Cuidado, não é apreciado apenas pela Câmara dos Deputados, nem apenas pelo Senado Federal. É apreciado pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Porque você não precisa se preocupar com o que é o regimento comum, mas você tem que saber que é o regimento comum do Congresso Nacional, não é o regimento interno da Câmara, nem o regimento do Senado. O regimento comum vai ser uma resolução do Congresso Nacional que vai falar como é que vai reger o funcionamento da Casa Congresso Nacional. Por enquanto, para a nossa matéria, é suficiente você saber isso aqui. Então, são dois dispositivos constitucionais bastante importantes para o início do nosso assunto, planejamento e orçamento na Constituição Federal. E como a gente está falando da Constituição Federal, é interessante falar também dos estados, DF e municípios. O que acontece, pessoal? Cada um, estados, DF, cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros tem seus próprios instrumentos de planejamento. Cada um vai ter o seu PPA, cada um vai ter a sua LDO, cada um também vai ter a sua lei orçamentária anual. E quem que vai reger, quem que vai dar a regra geral? Claro, tem a Constituição Federal, mas no âmbito dos estados vai estar previstos lá na Constituição Estadual, e no âmbito do DF dos municípios vão estar lá nas respectivas leis orgânicas do Distrito Federal e de cada um dos municípios brasileiros. Prosseguindo então, pessoal. Começando a falar do PPA, a gente falou lá do artigo 165 da Constituição, vamos falar do parágrafo 1º. Ele diz o seguinte, ele define o que seria para a gente o plano plurianual. Eu fiz aqui um esquema para facilitar o aprendizado para você. Olha lá, a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, a primeira atenção que a gente tem aqui é que o PPA é elaborado de forma regionalizada. O que significa isso? Que o PPA, no momento da sua elaboração, ele considera as diversidades que a gente tem no nosso país, as diversidades que a gente tem em cada local, em cada região. Mas repare o seguinte, a Constituição só fala isso, tem que ser regionalizado. Não fala que tem que ser por município, não fala que tem que ser por unidade federativa, não fala que tem que seguir a divisão das regiões conforme o IBGE, nada disso. Está dizendo que tem que ser respeitada as características regionais do país. Está escrito aqui, tem que ser elaborado de forma regionalizada. É isso que está escrito na Constituição. As diretrizes, objetivos e metas. A gente pode gravar aqui pela primeira letra. Eu vi um professor lá quando estava começando a estudar para concurso, lá nos idos de 2006, eu vi lá um professor falar diretrizes, objetivos e metas. Não lembro quem foi, sinceramente, não falava aqui. Mas ele falou assim, diretrizes, objetivos e metas, para você guardar, você coloca DOM, para facilitar a forma de você guardar. Mas aqui, só para você ter uma ideia, o que significa diretriz? Diretrizes seriam, dentro do PPA, seriam normas gerais, amplas. Então, vou botar aqui, só para você saber, que diretrizes são normas gerais, normas mais amplas. O objetivo já seria o que deve ser feito. Então, o objetivo vai responder essa pergunta aqui, o que deve ser feito. Já vou dar um exemplo para vocês. E as metas? As metas seriam a quantificação dos objetivos. Então, nas metas, a gente vai ter a quantificação dos objetivos. Isso aqui não está escrito na Constituição, mas eu vou estar explicando aqui para vocês. Vamos dar um exemplo aqui de diretriz, de norma geral. Por exemplo, melhorar a educação básica no Brasil. Veja que é uma diretriz, uma norma geral ampla. O objetivo pode ser alfabetizar as crianças até 7 anos de idade, em todo o país. É um objetivo. E o que deve ser feito para que se cumpra esse objetivo? Uma meta, por exemplo, a União apoiar a construção ou a reforma de mais de 5.000 escolas de educação infantil pelo Brasil. Seria um exemplo de uma meta. Então, diretrizes, objetivos e metas. Então, diretrizes, normas gerais, objetivos, o que deve ser feito, e metas, a quantificação dos objetivos. Esses são os conceitos que estão aqui relacionados aos temas da Constituição. Mas o mais importante, realmente, é você saber o que está lá na Constituição. E essas diretrizes, objetivos e metas são de onde? Da administração pública federal, porque a gente está falando aqui no âmbito federal, a gente está falando da Constituição Federal. A gente lembra que cada município tem o seu, cada estado tem o seu. Então, geralmente, o que muda no conceito do PPA, nas leis orgânicas municipais e constituições estaduais, é isso aqui. Esse é a administração pública federal, muda para administração pública estadual, administração pública municipal. E veja aqui que a gente está falando no nível federal, não é na administração pública nacional, não.
Se fosse nacional, daria ideia de incluir todos os municípios, todos os estados na administração pública federal. A gente está falando do governo federal da União. É isso que se refere ao PPA. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, então a gente tem diretrizes, objetivos e metas, administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes. O que seriam essas despesas de capital? Despesas de capital, pessoal, nesse momento você tem que entender o seguinte, é aquelas que contribuem para a formação de um bem de capital. Por exemplo, você comprar uma casa, você lá na sua casa, você comprar um carro, são despesas de capital. No âmbito do governo também, o que seria uma despesa de capital? Construção de um prédio, construção de uma estrada, construção de um hospital. Contribui para a formação de um bem de capital. E veja aqui, ó, que não é só essas despesas de capital que tem que estar no PPA, também outras delas decorrentes. Isso aqui é muito importante, não apenas as despesas de capital, mas também outras despesas que vão ser decorrentes daquelas despesas de capital. Imagina assim na sua casa, quando você vai comprar um carro. Compra um carro, você verifica lá se a prestação cabe no seu orçamento, divide de 60 vezes e vê que coube no orçamento, e vai lá e compra o carro. Só que você tem que se lembrar que você vai ter que colocar gasolina, daqui a um tempo você vai ter que ter manutenção, é recomendável também que você faça um seguro, você vai ter vários impostos e taxas em cima daquele veículo. Tudo isso você tem que considerar quando vai comprar o carro, não é simplesmente se cabe na sua prestação. Isso seria o quê? Uma despesa decorrente daquela despesa de capital, que no exemplo que eu dei, que é a compra do seu carro. E no caso do governo federal, mesma coisa. Vai construir hospital, despesa de capital? Tem que estar no PPA. Ok, e outras delas decorrentes também. Tem que planejar o pagamento de pessoal, tem que planejar que vai ter um gasto de manutenção, gasto com equipamentos, gasto com pessoal, etc. Então é isso que significa, que tem que estar tudo que envolve determinada despesa de capital, tudo que vai ser decorrente daquela despesa. É o que está aqui no nosso conceito de plano plurianual que está na Constituição. Despesa de capital e outras delas decorrentes. E para as relativas aos programas de duração continuada. Aqui, programas de duração continuada, a doutrina entendeu o seguinte, duração continuada, programa de duração continuada, nesse conceito constitucional, seria aquele que extrapola um exercício financeiro. Extrapolar um exercício financeiro seria um programa de duração continuada. Mas para que não fosse tudo para dentro do PPA, que extrapolar um exercício financeiro, qualquer despesa, é muito fácil que ocorra isso, não faria sentido colocar tudo dentro do PPA, que ele tem um cunho mais estratégico. Então, convencionou que o programa de duração continuada seria aquele que extrapola o exercício financeiro, ok, mas aqueles que têm um cunho mais finalístico. Esse conceito de programa de duração continuada não cai em prova, porque realmente é um conceito ainda que foi elaborado pela doutrina. Professor, eu estudei, estou mais adiantado, eu estudei despesa obrigatória de caráter continuado, lá na LRF. A mesma coisa? Não. Lá é outra coisa, lá fala de despesa corrente que supera 2 exercícios financeiros. Lá tem um conceito legal definido, aqui é outra coisa. É programas de duração continuada. Pessoal, por mais que eu tenha dado toda a explicação que envolve cada um desses conceitos, o que mais cai em prova, professor? É o que está aqui nesse slide. Ó. É o que está escrito aqui. Isso é importantíssimo e cai muito em provas de concurso. Aqui está escrito. Aqui nós temos o artigo 165, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, que define o que é o plano plurianual. Prosseguindo, vamos falar, pessoal, dos prazos dos instrumentos de planejamento e orçamento. Mas antes da gente falar, a gente tem que entender o que é uma legislatura, o que é uma sessão legislativa, o que é um período legislativo, porque eles vão ser importantes para a gente poder estudar os prazos desses instrumentos de planejamento e orçamento. Olha lá, uma legislatura, ela é composta por 4 anos. Então, quando a gente vota num deputado federal, por exemplo, nas regras atuais, a gente vota para um período de 4 anos, que a gente chama de legislatura. O chefe do Poder Executivo, municipal, estadual, distrito federal, federal, distrital, estadual, municipal, ele é eleito para um período de 4 anos. Nós temos a legislatura, que é um período de 4 anos, que deu um exemplo aí no caso do deputado federal também. Cada um desses anos, dentro daquela legislatura do Congresso Nacional, é composto por uma sessão legislativa. Então, o primeiro ano tem uma sessão legislativa, o segundo ano tem também, e assim até o 4º ano, fechando aquela legislatura. E cada uma das sessões legislativas são dividido em 2 períodos, chamado de período legislativo. Então, se a gente focar aqui em um determinado ano, por exemplo, primeiro ano da legislatura, a gente tem uma sessão legislativa, que é dividida em um primeiro período e um segundo período. E quais são os prazos desses períodos? O primeiro período vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo período, em cada um desses anos, vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, a gente pode dizer aqui que a sessão legislativa começa no dia 2 e termina no dia 22. E é dividida em 2 períodos. Um vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e o outro vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse período aqui que não tem nada,
temos um pequeno intervalo aqui, depois outro, até que aqui de 22 de dezembro até a próxima sessão, a gente vai fazer assim, ó, é chamada de recesso parlamentar. Então, é isso que é a divisão da legislatura. A gente vai precisar dela aqui agora. Eu vou falar para vocês o que é necessário você saber aqui para a gente falar dos prazos. Então, vamos começar falando dos prazos do nosso PPA, que é o que a gente está estudando agora. Ó. O que a gente vai precisar do PPA? Está aqui a nossa colinha, o que é a sessão legislativa e como ela é dividida. E também a gente vai ter que saber, está bem pequeno aqui, pessoal, o que é um exercício financeiro. Só que esse exercício financeiro é bem fácil, porque no nosso país ele coincide com o ano civil. Então, ele começa 1º de janeiro até 31 de dezembro. Esse é o nosso exercício financeiro. Quando a gente fala do plano plurianual, dos prazos, vou colocar aqui o desenho do Palácio do Planalto para simbolizar aqui o nosso poder executivo. Ele tem até 31 de agosto do 1º ano de mandato para encaminhar para quem? Ao Poder Legislativo a lei, o projeto de lei do plano plurianual, que está simbolizado aqui pelo Palácio do Congresso Nacional. Então, aqui a gente tem o Poder Executivo enviando para o Poder Legislativo. E o prazo que ele tem para enviar o PPA é até 31 de agosto. Professor, é isso que está lá na Constituição? Na verdade, não é nem na Constituição. O prazo, pessoal, está lá no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A gente chama aqui de ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lá está escrito assim, ó, o PPA tem que ser enviado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Como a gente já sabe que o exercício financeiro termina em 31 de dezembro, tem que ser enviado até 31 de agosto. E a devolução do Poder Legislativo aprovado. Então, o Poder Executivo enviou o projeto. O Poder Legislativo discutiu e aprovou. Tem que devolver, nesse mesmo 1º ano de mandato, até o dia 22 de dezembro. É isso que está lá na DCT, 22 de dezembro? Não. Está dizendo que a devolução para o Poder Executivo tem que ocorrer até o final da sessão legislativa. Como a gente já sabe que a sessão legislativa termina no dia 22 de dezembro, é até dia 22 de dezembro tem que ser a devolução. Então, pessoal, tanto pode cair na sua prova 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, como pode cair 31 de agosto. E a devolução, tanto pode ser até 22 de dezembro, ou no final, encerramento da sessão legislativa, ou no encerramento do 2º período legislativo também. Esses são os prazos do plano plurianual. E por que está escrito aqui que é no 1º ano de mandato? Porque isso aqui é importante, pessoal. A vigência do PPA não se confunde com a duração do mandato. Isso é fácil de confundir, ainda mais quem estiver no início do estudo, porque o PPA ele tem duração de 4 anos e o mandato também tem duração de 4 anos. Só que o que ocorre? O 1º ano de mandato, do governante, vai ser o tempo que ele vai ter para elaborar o seu PPA. Então ele vai ter até 31 de agosto para elaborar, entre, claro, todas as suas funções, elaborar o plano plurianual, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, seja em qual nível a gente estiver falando, vai ter também esse 1º ano, de agosto até o final, até 22 de dezembro, para poder elaborar, para poder discutir esse plano plurianual. Enquanto isso, como é que ele faz para governar? Ele governa com o plano plurianual do seu antecessor. O que acontece? Vamos explicar para vocês. Ó, no ano 1 do PPA, ano 1 do mandato, vamos colocar aqui. Ano 1 do mandato, 2, 3 e 4. Tá? Isso aqui é do mandato. No 1º ano de mandato, ele ainda não tem o seu PPA. Ele vai estar governando com o último ano do PPA anterior. Porque ele vai estar elaborando o seu PPA, como a gente viu aqui, ó, 1º ano de mandato. O 2º ano de mandato dele vai ser o 1º ano do PPA. No 3º ano de mandato dele vai estar o 2º ano do PPA dele. No 4º e último ano de mandato, no mandato, mesmo que ele for reeleito, é o final de um mandato, 3º ano do PPA. E depois a gente começa de novo, ó, porque vai para o ano 1 do outro mandato, se for reeleito ou não, se puder ser reeleito ou não, mas já é outro mandato, governando com o 4º ano do PPA anterior. Tá? Isso aqui eu tentei só para ilustrar para vocês, para ficar mais fácil de entender, mas vocês têm que entender nesse slide é o quê? Prazos do PPA, que ocorre no 1º ano de mandato. E claro que a vigência não se confunde. Prosseguindo ainda no estudo do PPA, vocês reparam o seguinte, pessoal, acompanhando aqui no slide, nas mais diversas vezes eu vou trazer para vocês a qual dispositivo a gente está se referindo. Eu tenho que decorar qual é o dispositivo? De forma nenhuma. É só mesmo para você ter uma referência, para você saber, você não precisa nem de consultar a Constituição. Não é necessário porque eu estou colocando aqui. Mas aluno que gosta, às vezes quer acompanhar, quer ver o que está sendo ministrado, eu estou colocando aqui só mesmo como orientação. Esse dispositivo já começa, antes da gente ler e trabalhar esse dispositivo, a gente tem que saber o que, ó, ele já começa com nenhum. Olha só, esse aqui é um dispositivo constitucional começando com nenhum. Geralmente, quando a gente faz uma prova, seja ela de múltipla escolha, ou de avaliar se é certo ou errado, quando a gente vê o termo nenhum, a gente já fala, opa, nenhum?
Dificilmente é nenhum, né? A gente ó, se nenhum deve estar errado. Mas aqui não. Aqui realmente a gente começa com nenhum. E antes da gente ler esse dispositivo, eu fiz um esquema para eles para facilitar para você. Ó. Coloquei aqui que a gente vai precisar, o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que a gente já sabe isso, mas a gente vai precisar agora. O que está dizendo esse dispositivo? Ele está falando o seguinte, ó, a gente vai ter que fazer uma pergunta para ele. Investimento ultrapassa o exercício financeiro? O que é investimento ultrapassar o exercício financeiro? O exercício financeiro, ó, escrever maior aqui, ó, ele termina em 31 de dezembro. O que significa ultrapassar? É um investimento que está vindo ao longo do ano e virou o ano. Ó. Passou o ano novo e esse investimento ele continua sendo realizado. É um investimento que ultrapassa um exercício financeiro. Não importa aqui quando ele começou, nem quando vai terminar aqui. Mas ultrapassou o exercício financeiro, virou um ano. Isso que é chamado de ultrapassar o exercício financeiro. É quando ele vira o ano, ele passa de 31 de dezembro, ele entra em outro exercício financeiro. A gente pergunta o seguinte, investimento ultrapassa o exercício financeiro? Se a resposta for sim, ele tem que estar incluído no PPA ou em uma lei que autorize a inclusão. Eu costumo dizer para facilitar que uma lei que autoriza a inclusão seria quase no PPA. Então, se o investimento ultrapassou, virou o ano, passou o ano novo com o investimento, ele tem que estar no plano plurianual ou quase no PPA, numa lei que é uma lei autorizando a inclusão. Agora, se esse investimento não ultrapassar o exercício financeiro, não é exigido que esteja no PPA. Imagina um investimento lá, vamos dar exemplo, investimento da construção no posto de saúde. Começou em fevereiro, acabou em novembro, tudo no mesmo ano. Ele precisa estar no plano plurianual? Não, não é exigido que ele esteja no PPA. Agora, um outro investimento que começou, por exemplo, em maio, e vai acabar em julho do outro ano, que é outro ano, tá? O ano X mais um. Esse investimento precisa estar no PPA? Precisa, porque ele virou o ano, ou seja, ultrapassou um exercício financeiro. É isso que está escrito no nosso dispositivo. Ó. Vai ficar mais fácil para a gente ler agora, que apesar dele estar na negativa, é isso que ele está escrito e está informando para a gente uma determinação constitucional. Olha lá, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão. Ou seja, nenhum investimento que ultrapassa um exercício financeiro vai poder começar sem estar no PPA. Dito de outra forma, se o investimento não ultrapassar um exercício financeiro, ele não precisa estar no PPA. Tudo isso sob pena de crime de responsabilidade. Veja a importância que é dada aos investimentos no âmbito da nossa Constituição Federal. E para finalizar essa parte do plano plurianual, que depois a gente vai começar a falar da LDO e da Lei Orçamentária Anual, vamos falar a relação entre o plano plurianual e entre planos e programas nacionais, regionais e setoriais. É também um dispositivo aí da nossa Constituição. Olha o que está escrito no dispositivo. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição, então não é qualquer plano que é elaborado, não. São os previstos na Constituição. Serão elaborados em consonância com o plano plurianual. Ou seja, esses planos nacionais têm que estar de acordo com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Essa parte apreciada pelo Congresso Nacional é tranquilo, não tem que ser apreciado pelo Poder Legislativo, assim como acontece com os instrumentos de planejamento e orçamento, planos e programas nacionais, regionais e setoriais, também têm que ser apreciados pelo Congresso Nacional. Só que quando eu começar a explicar para você agora o que é esse, o que seria um programa nacional, um plano nacional, vai aparecer uma dúvida e eu já vou explicar para você. Ó. Vou dar um exemplo de um plano nacional. Nós temos o Plano Nacional de Educação. É um plano longo, é um plano de 10 anos. O Plano Nacional de Educação é um dos planos previstos na Constituição. Olha só, esse plano de 10 anos vai ter que estar de acordo com o PPA, que a gente acabou de ver que ele tem 4 anos. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. É isso que está na nossa Constituição Federal e as bancas exploram isso. Toma cuidado. Não é o plano plurianual que tem que estar de acordo, que tem que estar de consonância com esses planos nacionais e regionais setoriais, não. São esses planos que têm que estar de acordo com o plano plurianual. Toma cuidado com isso. Um plano de 10 anos tem que estar de acordo com um plano de 4? É isso que está na Constituição. Tá, professor, então na prática, como que é? Na prática é o seguinte, pessoal. Por exemplo, lá no PNE, quando ele foi elaborado, ele estava de acordo, tinha um PPA em vigor, naqueles 4 anos. O Plano Nacional de Educação foi elaborado de acordo com aquele PPA, respeitando o dispositivo constitucional. Só que a partir daí, ele estourou o tempo daquele PPA e foi elaborado um novo PPA. Esse novo PPA é que foi elaborado em consonância com o Plano Nacional de Educação. Ele comportava as mais diversas metas que tinha lá no Plano Nacional de Educação.
Então, foi isso que ocorreu na prática. Ele começa sendo em consonância com o PPA, depois o próximo PPA, que é elaborado em consonância com o plano que estiver em vigor. Mas, para a Constituição Federal, em termos de prova, é isso aqui que está para vocês. Planos de programação regionais e setoriais tem que estar em consonância com o plano plurianual. Pessoal, encerramos aqui então o assunto plano plurianual. Próximo vídeo nós falaremos de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária anual. Ato contínuo, aguardo vocês no próximo vídeo.